Salut pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é como é o processo de tirar a carta aqui na Suíça. O vídeo terá duas partes, a primeira parte na parte que eu estou vivendo e a segunda parte será a continuação quando eu vou terminando o meu permis de condução. Por favor, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e bora pro vídeo! Antes de começar a falar como é o processo aqui, eu vou explicar para vocês o porquê eu não tirei minha carta de condução do Brasil, já que seria um pouco mais fácil, não completamente, mas depois eu explico para vocês. Quando eu morava lá, eu priorizava totalmente os meus estudos e eu pensava, quando eu terminar minha universidade, eu iria começar meu processo de tirar a carta. Só que os planos mudam completamente, então eu decidi viajar. Eu terminei a universidade, eu pedi demissão à minha empresa e vim viajar para a Suíça, porque eu tenho parentes aqui, e fiquei aqui por 3 meses. Já que nós podemos ficar num país legalmente por 3 meses, por que não, né? E eu pensei, já que quando eu voltar para o Brasil, eu começo outra universidade, que eu queria começar a fazer outra, e faria junto minha carta de condução, já que eu ia precisar para trabalhar, essas coisas, mas para mim não teria problema, porque eu também usaria transporte público. Lá, vocês sabem que no Brasil é super acessível e nenhuma empresa se chateia se a pessoa usa transporte público ou usa carro, tipo, eles estão de boa. Mas os planos mudaram completamente, porque eu conheci o meu marido, eu conheci o da vida e nos casamos. Um dia eu conto pra vocês como foi a nossa história, de como a gente se conheceu, mas resumidamente minha vida mudou completamente. Então, passou os meus 3 meses, eu voltei pro Brasil, fiz meu processo de casamento lá, depois voltei e casei. Mas era bem época de final do ano. Enfim, eu vim morar definitivamente aqui na Suíça. E sinceramente, se você quer ter um emprego aqui, você precisa de carta de condução. Isso eu não sabia, porque não digo que você não vai ter trabalho, mas as portas são mais abertas, sabe? Não são tão fechadas, não são tão mais exclusivas. As portas são abertas para todos os lados. Não digo que não tenho transporte público. Sim, para mim eu usaria transporte público aqui tranquilamente, mas as empresas preferem contratar pessoas que têm carta de condução. E resumidamente, eu priorizei meus estudos e não tirei minha carta de condução no Brasil. Eu viajei e encontrei meu marido, me casei e vim morar definitivamente aqui na Suíça. Então, esse ano eu decidi tirar minha carta de condução, porque meu contrato no camping está prestes a acabar, porque é um contrato de verão e eu preciso de trabalho. Então, eu comecei o meu processo de tirar a carta de condução. Primeiro de tudo, eu fiz um curso de primeiros socorros, é totalmente obrigatório fazer isso. Ele durou 3 dias, começou às 18 horas e terminava às 21h30. No total precisa ser contabilizado 10 horas. A carteirinha dura por 6 anos. Então eu tenho 6 anos para tirar a carta de condução, ou eu vou ter que fazer o processo de novo. E o curso de primeiros socorros custou 150 francos. Depois de fazer os 3 dias de curso de primeiros socorros, eu fui e comprei o livro e o CD para fazer o exame teórico. Então, ele vem assim. O primeiro livro, ele é de normas de condução e circulação. O segundo livro é sobre as questões de exames originais. E esse aqui é o CD, que tem a mesma coisa dos livros, só que os livros têm as 3 línguas aqui na Suíça, que é o italiano, o francês e o alemão.
E o CD já tem outras línguas. Tem várias línguas e também tem brasileiro, no caso português. Mas eu estudei tudo em francês porque eu não sabia se o exame teórico teria, se lá tem mesmo a língua portuguesa para fazer o exame, sabe? Então eu estudei tudo em francês e não, no dia de exame não tem a língua portuguesa lá. Todo mundo me falava, não, quando você fazer o exame vai ter, você pode fazer o exame teórico em português, mas não tem mais, não existe mais, só 4 línguas, que é o francês, o alemão, o italiano e o inglês. Tiraram as outras línguas. Podia ter me ajudado tanto. Mas enfim, me ajudou bastante. E também, se você quiser, também tem um aplicativo para o celular. Se caso você não está em casa e precisa estudar, você pode estudar pelo celular. Eu acho bem bacana. Esse livro dura até 2021. Se eu não passar esse ano, pelo menos eu tenho pro ano que vem. Não preciso comprar de novo. Eu paguei no livro 70 francos. Antes de você ir para marcar o exame, também é necessário você fazer exame de vista. Eu acho que no Brasil também precisa ser feito e aqui não é diferente. E chegou o grande dia para marcar o exame. Eu fui no serviço de automobilismo e navegação aqui no Cantão de Vaud, é onde eu moro, para preencher uma ficha com o exame de vista, a carteirinha do primeiros socorros. Eles fazem bastante de perguntas se eu tenho algum problema de saúde, problema de visão e essas coisas, e qual categoria eu quero fazer. E eu escolhi a categoria B, que é somente de carro. É preciso pagar 40 francos para isso. Eu não acho caro, é super barato. Para mim, o mais caro mesmo são as aulas. Depois que você já marca uma data para você fazer o exame, você vai lá. No dia da data que você marcou, você precisa de um papel que comprova que você se inscreveu, estava tudo certinho, e precisa de uma carta de identificação. Aqui para nós chama permis, mas no Brasil chama RG. Precisa dessas duas coisas. Você entra na sala. A moça pega essas duas coisas, o papel de comprovação e sua carta de identificação. Ela vê se seu nome está na lista e com isso ela pede para você sentar em algum computador. O meu computador foi o 9, então cada pessoa tem o seu número e o computador que precisa se sentar. Para ter o acesso do exame, você tem um número no seu papel de exame. E você precisa entrar também com a sua data de nascimento. E também você escolhe o idioma. Como eu falei, são 4 línguas: francês, alemão, italiano e inglês. Eu escolhi o francês, óbvio, porque eu moro no cantão francês. E com isso começa o processo de fazer a prova. Dura 50 minutos com 50 questões. Eu não me lembro quantos erros você pode ter, mas eu acho que no total entre 10 e 15 erros você não pode ter tanto. Mas qualquer coisa eu escrevo aqui. Quando você termina o exame, você dá terminar o exame e a pessoa, o cara que tá ali monitorando, ou a mulher, ela fala, ou ele fala: o permis chega na sua casa, obrigada. Se você não passa, que foi o meu caso, eu não passei de primeira, você precisa refazer a prova. Ele fala: olha, sinto muito, você não passou, você vai receber um e-mail ou um correio, uma ligação, falando para remarcar o teu exame. Então, eu estou nesse processo, eu vou remarcar o meu exame. E por isso que eu estou estudando que nem uma louca, porque eu pretendo passar pela segunda vez. Mas o segundo vídeo que eu irei gravar será a continuação, porque como eu parei aqui, não tenho mais o que falar. Eu só sei que quando eu recebo o meu permis, eu tenho 1 ano para ficar com ele. É um permis L, que no Brasil você pode já dirigir sozinho. Mas aqui na Suíça não, você não pode dirigir sozinho, você precisa ter uma pessoa ao lado
E nesse 1 ano você precisa treinar. Você não treina sozinho, você sempre tem que ter uma pessoa ao lado e usar uma placa L atrás do carro, como essa aqui. Você tem que usar esse L, não tem a bandeira suíça, mas é esse L, você tem que usar atrás do carro, para falar que você está treinando, você ainda tem o Permis L. Eu tenho 3 chances para passar a minha carta definitiva. Se eu não passo nas 3, eu passo por um psicólogo para saber o porquê eu não estou conseguindo passar, se eu tenho algum problema. É assim que funciona aqui. Então, a parte 1 acaba por aqui. Quando eu tiver a parte 2, eu gravo para vocês. Para os brasileiros que têm a carta de condução, eles podem usar a carta de condução aqui por 1 ano. E depois desse 1 ano, precisa fazer a prova. Se você não passa, você começa do zero. Você vai ter que fazer o que eu estou fazendo. E se eles passam, eles já ganham um permis de condução suíça. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E quando eu passar do exame teórico para outra fase, eu volto aqui e conto para vocês a minha experiência de como está sendo de dirigir aqui na Suíça e como está sendo os outros processos para tirar a carta de condução aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Então é isso, beijo, tchau!